Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galerinha? Vamos lá, vamos para mais uma aula aqui falando sobre mínimo múltiplo comum, o MMC, e o máximo divisor comum, ou MDC, certo? Então, com os conceitos que a gente vem estudando anteriormente, sobre números primos, sobre múltiplos, sobre divisores, agora a gente vai convergir, a gente está indo em direção a esse conteúdo aqui. Pessoal, muito importante, tá? Esse conteúdo para a gente desenvolver, tá? Os estudos que vêm posteriormente desse estudo aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar nosso estudo sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Vamos lá, a gente estudou um pouco sobre fatoração, né? Estudamos sobre fatoração, sabem fatorar números. Então, vamos aqui saber o que é o mínimo múltiplo comum. Bom, considerando dois ou mais números naturais diferentes de zero, chamamos de mínimo múltiplo comum, o MMC, desses números, o menor de todos os seus múltiplos comuns diferentes de zero. Então, primeira coisa que a gente já pega aí, o MMC, ou mínimo múltiplo comum, ele não vai ser zero. Apesar de que o zero é múltiplo de todos os números, tá? Ele não vai ser o considerado mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum ele é o próximo depois do zero, tá? O número, o múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum, logo depois do zero. Então vamos ver aqui o que são os múltiplos. A gente já sabe que são os múltiplos, né? Vamos ver o que são os múltiplos comuns. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 4 e 6. A gente sabe encontrar os múltiplos de um número. Como é que a gente vai encontrar os múltiplos de um número, tá? Múltiplos de 4. Aqui, ó, M4. Esse M abre parênteses, 4 fecha parênteses, quer dizer os múltiplos de 4, tá bom? Então, é uma linguagem, uma simbologia que eu utilizo para simplificar, colocar o múltiplos de 4. Então, utilizo essa simbologia aqui. Os múltiplos de 4 são, porque eu coloco aqui entre chaves, porque eu estou mostrando que é um conjunto, ok? Então, é um conjunto dos múltiplos de 4. Então, vamos lá. É o zero, porque 4 vezes 0 é 0. Aí é só a gente ir multiplicando pelos números naturais, o número que for dado. No caso, o número que foi dado foi 4. Vamos multiplicar ele pelos números naturais. 4 vezes 0, 4, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16 e assim por diante. Então aqui a gente tem alguns múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16. E agora a gente vai achar os múltiplos de 6. Lembrando, pessoal, os múltiplos não têm, tá, fim. Os múltiplos de um número são infinitos. Por isso, eu vou procurar o mínimo, tá? Porque eu não encontraria o máximo, porque não existe um máximo, ok? Então vamos lá. Os múltiplos de 6. 0, porque 6 vezes 0 é 0. 6, porque 6 vezes 1 é 6. 12, porque 6 vezes 2 é 12. 18, porque 6 vezes 3 é 18. E assim por diante. Então, essas reticências aqui nos mostram que os números aí continuam, os múltiplos continuam, como é infinito, né? A gente já sabe. Daí, pessoal, aí eu vou verificar, eu quero achar o mínimo múltiplo comum. Não pode ser o zero, tá? Então, por definição aqui, pelo que a gente já sabe, não pode ser o zero. Então, vamos encontrar o próximo. Olha, 4 só aparece no múltiplo de 4, 8 só aparece no múltiplo de 8. Já o 12, olha, o 12 aparece aqui nos dois. O 6, olha que ele não aparece aqui. Então, o menor múltiplo entre 4 e 6, que é comum entre eles dois, não pode ser o zero, né? Então vamos ver o próximo, vai ser o 12. Encontrei o meu mínimo múltiplo comum, que é o 12. Portanto, ó, MMC, tá? Aqui a sigla, tá? A abreviação para mínimo múltiplo comum, entre 4 e 6, eu coloco aqui, ó, entre parênteses, tá, pessoal? É o 12. Então, mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é 12. Agora vamos aqui, ó, encontrar o mínimo
comum entre 3, 5 e 10. Aí uma pergunta sempre que me fazem, professor, quantos números eu vou ter que fazer para encontrar o mínimo múltiplo comum? Quantos múltiplos eu tenho que fazer? Bom, pessoal, façam a quantidade que seja necessária. Às vezes a gente só precisa fazer 3, às vezes a gente vai precisar fazer 10, às vezes a gente precisa fazer 5. Isso depende muito dos números. A gente vai fazendo e vai procurando. Pode ir fazendo entre aqui, ó, os 3 ao mesmo tempo. Vai fazendo entre os 3 ao mesmo tempo e depois vai encontrando. Quando, se não quiser fazer entre os 3 ao mesmo tempo, pode fazer um, depois o outro, tá certo? Até encontrar o mínimo múltiplo comum. Aí vamos lá, os múltiplos de 3, múltiplos de 5 e múltiplos de 10. Olha, aqui o de 3 ele vai crescendo de pouquinho em pouquinho, já o do 5 vai crescendo um pouco mais rápido. De 10 ele cresce bem mais os números, tá bom? Então, de 10 eu não preciso fazer tanto, de 5 um pouco menos, já de 3 eu tenho que fazer mais para encontrar os múltiplos comuns. Os múltiplos de 3, pelo que a gente já sabe, né, só multiplicar o 3 por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, e assim vão encontrando os múltiplos dele. Então, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, vezes 7, 21, vezes 8, 24, vezes 9, 27, vezes 10, 30. E aí por diante. De 5, ó, o 0, o 5, 10, 15, 20, 25, 30. De 10, 0, 10, 20, 30. Pessoal, sempre é importante começar com 0. 0 a gente sempre vai colocar, tá? Logo no início. Sabe que todo número, tá? É múltiplo de 0. Então, aqui a gente viu, ó, que o único múltiplo comum, o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum entre eles vai ser o 30. Olha aqui, ó, 10 aparece aqui e no 5, mas não aparece no 3, tá? O 20 aparece entre o 10 e o 5, mas não aparece no 3. O único que aparece nos 3 ao mesmo tempo, tá? Tirando o 0, exceto o 0, é o 30, o menor. Existem outros? Sim, existem infinitos, mas eu quero o mínimo, ok? Então, portanto, o MMC entre 3, 5 e 10 é 30. Exemplo 3. Vamos calcular aqui ó, o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 6. Vamos lá. Os múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8. Os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12. Os múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18. Aí olha aqui, ó. Portanto, o MMC vai ser quem aqui, ó? O 0 não pode. Próximo é o 6. O 6 aparece aqui nos 3 ao mesmo tempo. Então, o MMC entre 2, 3 e 6 é o 6. Certo, pessoal? Agora prestem atenção aqui, ó. O 6, ele é múltiplo de 3 e de 2, tá? Ele é múltiplo porque 3 vezes 2 dá 6 e 2 vezes 3 dá 6. Se eu tiver, então, um múltiplo assim, o meu mínimo múltiplo comum sempre vai ser aquele número que é dado maior lá, que ele é múltiplo dos outros, ok? Não múltiplo entre os dois, tá? Mas múltiplos dos outros lá, dos outros números que foram dados. Vamos para o próximo slide. Vamos aprender outros tipos de maneiras de encontrarmos MMC, tá? Sem precisar fazer cálculos tão extensos. Vamos aqui a utilizar o cálculo do MMC fazendo a decomposição de cada um dos números, tá certo? Vamos decompor esses números em fatores primos. E como é isso? Decompor o número em fatores primos. Lembrando, pessoal, quem são os nossos números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e assim por diante. A gente já estudou números primos. Aí eu quero decompor ele em números primos, tá certo? Aí primeira coisa que eu vou observar, o número, tá? Sempre, pessoal, vou colocar os números primos em sequência, tá bom? 2, 3, 5, 7 e vou observar sempre do menor primo e vou crescendo, tá certo? Sempre fazendo aquilo que a gente já aprendeu, observando se ele
é divisível ou não pelos números primos, utilizando os critérios de divisibilidade, tá? Então, o 84, quem é o primeiro número primo? É o 2. Vamos ver se ele é divisível por 2. Como ele é par, ele é sim divisível por 2. Então, 84 dividido por 2, ó, 42. A gente já aprendeu a decompor dessa maneira. Agora, 42 é par, então é divisível de novo por 2. 42 dividido por 2 dá 21. 21 não é mais divisível por 2, pessoal. Aí a gente vai para o próximo número primo. 21 não é divisível por 2 porque ele é ímpar. O próximo número primo é 3. 21 é divisível por 3, é só olhar. 2 mais 1, 3. 3 é divisível por 3, então 21 é divisível por 3. E quanto é que dá? Só fazer 21 dividido por 3 dá 7. 7 divide só por 7, tá? Por que só divide por 7? Porque é primo. O número, quando ele é primo, só divide por ele mesmo. Aí 7 dividido por 7, 1. Quando chegou em 1, acabou a minha decomposição. Aqui, ó, eu tenho a minha decomposição aqui, ó, em fatores primos. 84, ele pode ser escrito como a multiplicação entre esses fatores. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, tá? Vezes 7, 84. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Na forma fatorada, 84 vai ser 2 elevado ao quadrado, porque apareceu 2 fatores 2. Então, o expoente aqui vai ser 2. 3 vezes 3, só apareceu 1, ó, então o expoente é 1. O expoente 1 precisa aparecer? Não. Tá? Então, não precisa aparecer, só coloca aqui 3. Vezes 7. Mesma coisa do 3, tá? O expoente é 1, mas não precisa aparecer. E agora aqui o 105. Veja que o 105 não é divisível por 2. Então, vou ver o próximo número primo, que é o 3. 105 é divisível por 3. 1 mais 0, 1 mais 5, 6. 6 é divisível por 3, então 105 também é. Fazendo a divisão, obtenho o resultado 35. 35 divide por 5, tá? Não divide mais por 3, porque 3 mais 5 dá 8. 8 não divide por 3, então divide por 5, que termina em 5. 35 dividido por 5, 7. 7 é número primo, só divide por ele mesmo, que vai dar 1. Então, a forma fatorada vai ficar 3 vezes 5 vezes 7. Cada um é elevado ao expoente 1. Precisa colocar? Não. Tá? Então, a gente fez nosso primeiro passo. Decompomos os números. Nosso segundo passo. Multiplicar os fatores primos que sejam comuns e os não comuns, cada qual elevado ao seu maior expoente. Então, vou multiplicar tudinho. Porém, tá? Vou pegar os iguais e os diferentes, tá? Vou colocar lá a multiplicação que aparece em comum e não comum. E os que são comuns, os que aparecem nos dois, eu vou sempre repetir o que for de maior expoente, tá certo? Aqui, ó, 2 elevado ao quadrado vai ficar, vamos aqui para o próximo slide para a gente ver, ó. Então, fatores comuns é o 3 e o 7. O maior expoente, tá? Não tem, os dois têm expoentes iguais, então eu repito, tá, eles aqui. Fatores não comuns, o 2 ao quadrado e o 5. Então eu vou colocar agora tudinho, ó. 2 ao quadrado vezes 3 elevado à primeira potência, vezes 5 elevado à primeira potência, vezes 7 elevado à primeira potência. Coloquei os comuns, tá, os que aparecem nos dois e os que não aparecem nos dois. Eu repito todo mundo. Só que os que são comuns, que aparecem nos dois, eu sempre vou repetir o que tiver maior expoente. E daí eu multiplico todo mundo. Ó. 2 elevado ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 12 vezes 5, 60. Tá? 60 vezes 7, 420. Então, o MMC entre 84 e 105 é 420. Ah, quer tirar a prova? Quer ver daquela outra maneira, da primeira maneira que a gente viu aqui, ó, fazendo os múltiplos de cada um? Façam aí e vocês vão ver que é 420 o MMC entre eles, o mínimo múltiplo comum. Ok, pessoal? Agora aqui vamos para o nosso próximo passo, a decomposição simultânea. Além da gente fazer assim, ó, separados, a gente vai fazer eles agora junto. Essa daqui, pessoal, é a que é a mais usada, tá? Vocês vão aprender aquelas duas maneiras para, no final das contas, a gente chegar nessa aqui, que é a simultânea. Essa aqui é a mais fácil de todas, tá? Primeiro passo, tá? Eu tenho que saber fazer divisão, tá?
A gente tem que saber fazer divisão para irmos para essa aqui. Temos que lembrar dos critérios de divisibilidade, lembrar o que são números primos, anota aí números primos, anota quais são os números primos, os critérios de divisibilidade por eles, tá? Pelos principais, que são o 2, o 3, o 5, tá? E esses daí são os principais que a gente vai utilizar aqui, geralmente são eles, mas aparece o 7, tá certo? Aparece o 11, aparece o 13, mas não tem problema, depois que a gente aprendeu, a gente vai tranquilinho aqui. Então, primeiro passo, vamos fazer, tá? Para fazer simultaneamente a decomposição dos números nos seus respectivos fatores primos. Segundo passo, determinar o produto dos fatores primos obtidos. Então, esse produto será o MMC entre os números dados. Muito mais fácil assim, ó, pessoal. Aí eu vou, como exemplo, observe como é possível obter o MMC de 16 e 24. Primeiro passo, decompomos simultaneamente 16 e 24. Como é isso, simultaneamente? 16 e 24. Tem algum deles dois que é divisível pelo primeiro número primo? Sempre vou do primeiro número primo, que é o 2. Tem, os dois são, porque os dois são pares. Então, já vou por 2. 16 dividido por 2 vai dar 8 e 24 dividido por 2 vai dar 12. Agora, se um fosse e o outro não fosse, não tinha problema. O que não fosse eu repetia e o que fosse eu dividiria, ok? Aí vamos lá. 8 e 12 continuam sendo pares, logo são divisíveis por 2, então vai por 2 de novo. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. E agora, 4 e 6 são pares, então vou dividir novamente por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. E agora, pessoal, olha que tem o 2 e o 3. O 2 é número primo, só divide por ele mesmo. E o 3 é número primo, só divide por ele mesmo. Vou do menor para o maior, tá bom? Sempre do menor para o maior, eu digo assim, ó, sempre do menor número primo. Vou continuando, no caso, com 2. Poderia ser por 3. Só por essa regrinha, pessoal, da gente continuar sempre com, se der para dividir por 2 pelo menor número primo, tá? Que puder, eu faço isso. Se daria errado se eu colocasse 3? Não, não daria errado, mas sempre vou colocando, tá certo? Se acostume a colocar na ordem sempre dos menores números primos para os maiores, tá certo? Como os fatores que eu estou fazendo a decomposição. Então, vamos continuar aqui. Ó. O 2, ele é divisível por 2, então vai de novo por 2. Já o 3 não é, aí eu repito, como eu já tinha dito a vocês. Agora o 3 é divisível por 3, porque ele é primo. 3 dividido por 3, 1. Logo, concluí aqui tá, a minha decomposição. Aí observe, atenção. Observe que quando um dos números não é divisível pelo fator primo, como no caso do 3, que eu já tinha falado para vocês, que não é divisível por 2, ele permanecerá na próxima linha do cálculo, sem ser dividido. Ok? Então vamos lá. Segundo passo, os fatores primos obtidos na decomposição simultânea foram 2, 2, 2, 2 e 3, ou seja, o 2 é elevado à quarta potência, porque ele apareceu 4 vezes, e o 3 é elevado à primeira potência, que não precisa aparecer, porque ele só apareceu uma vez. 2 elevado à quarta potência dá 16. 16 vezes 3, 48. Então, aí a gente já achou o nosso MMC, que é 48, tá, pessoal? Finalizamos aqui. Não precisou daquilo tudo, dos outros tipos de decomposição, utilizando os múltiplos, como nos primeiros slides. Não precisou da decomposição separada. Aqui é decomposição simultânea, quer dizer que são todos ao mesmo tempo. E aqui, essa é uma decomposição mais fácil, tá bom? E essa é o que a gente vai utilizar bastante, mas as outras não precisa aprender? Não, preciso sim. Elas são muito importantes. Mas o que a gente vai utilizar mais é essa. Aquelas de lá são importantes para a gente compreender quando chegarmos nessa aqui, quando a gente chega nessa. Aí observe mais um exemplo, entre o 6, 15 e 20. Aí vamos lá. Aí nesse aqui, preste atenção, ó. O 6 e o 20, eles são divisíveis por 2, que são pares. Já o 15 não. Então, divido 6 por 2, que dá 3, e o 20 por 2, que dá 10. E o 15, como não é, eu repito na próxima linha. Agora, eu tenho 10 ainda que é par. Já o 15 e o 3 são ímpares, não divide por 2. Mas como eu tenho ainda um par, vai por 2 de novo. 10 dividido por 2, 5. Repito, o 3 e o 15. E agora, vai por quem?
por 2 de novo? Não, não tem mais números pares. Mas tem números divisíveis por 3, que é o próximo número primo, depois do 2. Então, 3 dividido por 3 que dá 1, 15 dividido por 3 que dá 5, já o 5 não divide por 3. Eu repito. E agora, pessoal, só tem números divisíveis pelo próximo número primo, que é o 5, por 5, que é ele mesmo, né? 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Quando chegou em 1, todinho, acabou. Agora é só fazer o quê? Multiplicar os fatores. 2 vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, só multiplicar agora. 2 elevado ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o MMC entre 6, 15 e 20 é 60. E aqui a gente finaliza, tá, pessoal? A gente finaliza a nossa aula. Vou deixar aqui no slide para vocês verem aí. Então, a gente finaliza aqui nossa aula. Espero que tenham compreendido o MMC. Não é difícil, né, pessoal? É só dar um treinamento, só treinar um pouquinho e a gente pega aí bem direitinho o MMC. E é isso, pessoal. Valeu. Na aula ao vivo a gente tira dúvidas. Tentem fazer o máximo de questões possíveis e valeu. Até a próxima.